Olá, estamos no ar aqui pela TV Univap. E mais do que em qualquer outra época, os conflitos entre pais e filhos estão cada dia mais pertinentes e insuportáveis. Mas aí dizem, e a escola? Ué, a escola, ela dá cultura, ensina, educa. Mas educação não é dever dos pais? Não é obrigação dos pais? Mas e a escola? Cultura é suficiente para construir valores, ideais. Isso se transmite através de exemplos no dia a dia. Mas já dizia o sábio, antes de ouvir o seu conselho, verei o seu exemplo. Mas para ter um exemplo, tem que ter convivência. E qual pai que hoje em dia tem essa convivência, tem esse tempo no dia a dia com o seu filho? Não é verdade? O único tutor disponível 24 horas com o filho, com a criança em casa, é a televisão. Isso porque eu nem comecei a falar da internet, não é verdade? É sobre este assunto que vamos falar hoje aqui no Censurado Pais e Filhos. E quem está aqui do meu lado e vai me ajudar a conversar um pouquinho sobre esse assunto de pais e filhos é o psicólogo Danilo Roberto. Tudo bom, Danilo? Bem, muito obrigado. Que bom. E também a pedagoga Mirela Porto. Tudo bom, Mirela? E também esses alunos lindos aqui. Vamos começar já, falando dessa convivência de pais e filhos. O pai não tem tempo, a mãe não tem tempo, a correria do dia a dia, que hoje em dia se fala muito disso, né? Ai, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Tempo é dinheiro. Como melhorar esse tempo de pai e filho? É uma questão muito relativa, né? Porque depende muito dos pais, qual é o convívio, a rotina que eles têm. Então precisaria trabalhar. Nós estávamos conversando sobre a possibilidade de aproveitar, mesmo que seja um tempo reduzido, mas da melhor maneira possível. Então, se eu trabalho o dia inteiro, mas tenho a hora de dormir, um outro momento, a hora de jantar, é aproveitar da melhor maneira possível o tempo existente. Sim. Tem alguma maneira que, por exemplo, tem pais que, como não tem esse tempo com o filho, porque trabalha demais e tal, ele dá presentes, né, para compensar essa falta. Isso é sadio? Isso é legal ou não? Não, isso não é sadio, né? Porque você substitui um tipo de afeto por algo material que representa, de certa forma, o seu afeto, mas não. A ideia realmente é você sentar, você conversar, você buscar ver quais são as faltas, né? Não adianta ficar preenchendo aquilo de outras maneiras. Entendi. E na escola, né? Num colégio, por exemplo, quando tem reuniões de pais e professores e tal, os pais comparecem, Mirela? Eles vão lá? Então, nem sempre, né? Eu acho que essa participação poderia ser maior. E o que nós percebemos, dentro da experiência que eu tenho do colégio onde eu trabalho, que muitas vezes aquele que precisaria estar ali, muitas vezes é o que não comparece, é sempre colocado a vida profissional em primeiro lugar. Uhum. Né? Mas e esses pais que vão, eles se interessam, eles querem saber das notas, comportamentos, se fala muito na sala de aula, se as notas estão boas? Não, na verdade tem bastante pais que são participativos e que têm esse interesse sim pela vida do filho. Ah, legal. E vocês dão algum conselho, alguma coisa? Pedem para os pais virem? Ajudam de alguma forma? Com certeza, né? Até mesmo na rotina da escola, quando é observado algum problema, uma diferença no comportamento de um aluno, os pais são comunicados, né? E é pedido para que vá até a escola para a gente estar conversando e estar orientando da melhor maneira possível. Isso acontece quando tem nota ruim? Como que é? Não necessariamente. Às vezes até um aluno que de repente está com um comportamento diferente do que é o habitual dele. Entendi. Né? Então os pais são comunicados e chamados até a escola. E qual que é o papel do pai com o filho na escola? Na escola, dentro dessa rebeldia que você está falando? Então, eu acho que, concordo também com o Danilo, acho que tudo é uma questão de diálogo e que o pai tem que se impor, ele sendo o chefe de família, né? Quem manda na casa é o pai e a mãe. E isso, dentro da escola, a gente percebe que quando tem o apoio da família, né, no caso de um aluno que seja mais rebelde, as coisas fluem melhor.
né? É diferente. Então, se os pais são presentes, estão ali atuando, fazendo o papel de pais. Isso, e consegue... Pode continuar. E se consegue enxergar também esse outro lado do filho, né? Que muitas vezes o pai não enxerga. Acha que o filho é sempre aquele bonzinho, que é só dentro da escola que acontece, né? E que na verdade não é. Entendi. E esse comportamento é em qualquer lugar, né? A Mirella disse algo que é muito importante, que é os dois, os pais. Para não ter aquela frase, quando o seu pai chegar, você vai ver. Ou quando a sua mãe chegar, você vai ver. Não, os dois falam sim e não. E o pai também, né? Ó, é seu filho, viu? Olha, sua filha, viu? Tem muito disso, né? Na verdade, tem que ter um acordo entre quem educa o filho, né? Sim. Então, para um não poder tirar a autoridade do outro. Legal. E a televisão? Né? A televisão que eu estava falando, que é o único, né, é o companheiro do adolescente, né? Porque ele não tem, assim, quando ele estuda o dia inteiro, tudo bem, ele tem lá os afazeres dele o dia todo, mas e o adolescente que fica em casa, né? É bom impor um limite, sabe? Fala assim, ó, você não vai assistir tal coisa, ou até tal horário você pode assistir, entendeu? Novela você não assiste. Tem um limite que a gente pode impor? Sem dúvida, e é importante que ele exista, porque são nesses pequenos detalhes que você coloca ou não. Que você fala, ó, até aqui pode, dessa forma pode, esse programa não é adequado, esse jogo é muito violento. Ali já começa também, você começa, e essa ideia de você dar para a televisão essa postura de educação, tem esse perigo, né? Quem está educando, o que ele está assistindo, o que ele está vendo, o que ele aprendendo. está interpretando daquilo. A internet, hoje em dia não tem, né? O que eu faço? Eu bloqueio os sites que são indecentes, né? Ou eu converso com meu filho e confio nele, entendeu? O que vocês acham que é mais interessante? Na verdade, eu acho que a conversa, sim, tem que ter, mas eu acho que os pais têm que estar bastante atentos em relação a isso, porque existe a curiosidade da idade, né? Então, por mais que saiba, principalmente que não é para ver, que não é legal, existe sempre aquela curiosidade. Eu vou só dar uma olhadinha. Para ver como que é, escuta os amigos comentando, então eu acho que tem que, sim, confiar. Tem um outro pai que eu fiquei sabendo de uma história, que ele assim, ele contratou, não sei se era um chip ou um cara lá, investigou tudo que a filha dele estava conversando na internet. Ele conseguiu puxar todas as conversas dela. Aí descobriu que ela estava namorando, ficou brava, porque ela era novinha, ela tinha acho que 14, ia fazer 15 anos. Descobriu que ela estava namorando, descobriu que ela tinha dormido na casa do namorado, entendeu? E daí ele ficou muito bravo. Essa posição do pai, eu acho que não é legal, ou é certo, não é? E aí? Falar assim diretamente desse caso, por não conhecer um pouco mais a fundo, mas vamos pegar ele genericamente, né? Algo mais geral, assim. Não, né? Você pode buscar meios de se aproximar do seu filho, de ter esse conhecimento, de abrir um diálogo dentro, porque não adianta também, tem que falar tudo, mas você abre o espaço. Eu quero a verdade, mas você acolhe a verdade? De que maneira você recebe a verdade? Ou se você me falar a verdade, você vai ser punido por ela. Então também você abre você cria um ambiente facilitador onde a criança, o adolescente, ele possa te contar as coisas também. E aí você não chega a pontos extremos assim, como ter uma vigilância de ter um software, algum tipo de programa para, né, ficar um pouco extremo. Proíbe já de uma vez, né? Ou que vá descobrir. É como se fosse ler o diário, né? Porque antigamente era o diário, né? Vou descobrir ali, vou ver o que a minha filha está aprontando, vou ler tudo. Hoje em dia a internet, né? Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei assim, nossa, tem como fazer isso, gente? Olha que pai esperto é esse. Mas eu acho que também é uma questão, como o Danilo falou, da família, né? De estar chegando, quer ver? Então vamos abrir juntos e vamos ver juntos, né? Porque senão você acaba também passando por cima da privacidade. Olha que legal, tem uma tia minha, vou falar de você, viu, tia? A filha dela vai fazer 15 anos, né, à vontade, Facebook, tá lá, tranquilinha, mexendo, só que assim, toda semana ela senta com a filha dela, vamos ver aí com quem que você tá conversando, vamos ver aí sobre o que você tá conversando, entendeu? Não, essa pessoa aqui não é legal, ela é muito mais velha, pode deletar. Entendeu? E tem essa conversa, sabe? A filha aceita, a mãe conversa, fala assim, não, isso aqui eu não acho legal. Aqui que esse menino aqui, né? Não, ele é muito mais velho que você, pode deletar. E a filha dela deleta. Ela vai, ela ouve a mãe, ela ouve os conselhos da mãe, entendeu? Então, assim, o jogo de confiança de pai e filho é muito legal. Então, é mesmo? Mas é isso que é importante, né? Porque ela tem acesso a tudo, tem a liberdade de mexer em tudo, porém não é nada escondido. Se a mãe tem essa liberdade de estar sentando junto com ela e está vendo, não tem por que não ter, né? Legal.
Tem alguma pergunta aqui? Alguém quer participar? Acontece que tem alguns filhos que se fazem assim disso, que fazem de conta que são, tipo assim, santinhos, mas quando estão longe dos adultos, eles, assim, não se comportam, ficam bem rebeldes. Então, isso, né, acontece realmente, né? Na escola a gente observa bastante casos nesse sentido, da criança perto da mãe ser uma coisa e longe da mãe ser outra totalmente diferente. O papel da escola é, mesmo sabendo que tem essa diferença e que muitas vezes os pais não aceitam, o papel da escola é falar o que acontece realmente e tentar orientar a família para que enxergue o filho realmente como ele é. Né? Muitas vezes uma criança, né, que é um pouco mais levada e perto da mãe é santinha. Então a gente tem que, o nosso papel é de estar passando para a família também. Aqui ninguém é assim não, né, gente? É todo mundo anjinho. Tá bom. Tem mais alguma pergunta? Meu nome é Larissa, tenho 12 anos e eu queria perguntar como eu faço para os meus pais abrirem um pouco mais para as coisas que eu quero fazer. Então, Larissa, depende de que coisas são essas. No caso, se for sair para o shopping e tal, é você também conversar com seus pais sobre essa ideia de limite, né? Com quem você vai, que horas, e para que eles tenham também uma segurança disso, né, de quem está ao seu redor e tudo mais. É uma questão também de diálogo, argumentar. E o bom é que algumas casas elas permitem essa argumentação, né? Mas você quer por quê? Como? Né? Com quem? Quanto tempo? É legal isso também, do pai levar o filho, buscar o filho também, que daí tá vendo onde está indo. Conhecer o amigo, a família da outra pessoa. Sim, é legal também. É um jogo de confiança, né? O filho falar a verdade e realmente não onde ele está falando que ele vai, né? E voltar na hora certa. Eu acho que ele cumprindo, obedecendo ali, dá tudo certo. Que não deixa de fugir do limite, né? Você vê que cada um faz a sua parte, né? Você vai, volta em tal horário, legal e tal. Não precisa ser algo rígido, sabe? Ó, fugiu 5 minutos. Não, mas dentro... Vai ficar um mês sem sair. Isso. 5 minutos atrasado. Mas a gente também tem que entender o lado dos pais, né? Porque hoje em dia o mundo está tão violento, a gente vê tanto absurdo fora, que os pais, eles também ficam receosos de deixar os filhos saírem e não sabe o que vai encontrar lá fora. É verdade. A gente confia nos filhos que nós temos, mas e quem está lá fora, né? Mas os filhos são para o mundo, então tem que ser dada essa liberdade, sim. Mas é tudo uma questão de conquista. Legal, Mirella. Legal, pessoal. Agora a gente vai para um rápido intervalo. A gente volta já, não sai daí que a gente está de volta. Estamos de volta e hoje estamos falando sobre convivência de pais e filhos, certo? Os limites e tal. E quem é que está me ajudando é o Danilo, né? Danilo, psicólogo, e a Mirella, que é pedagoga. Tem esse pessoal incrível aqui do Instituto São José, tá certo? Legal, palmas para vocês, E olha só, vamos falar do que realmente, dos pais que realmente não conseguem conviver com os filhos, né? Eu tô falando dos pais que estão presos. Aqueles que cometeram algum delito, alguma coisa, né? Porque foi sancionada a lei que reforça a convivência dos filhos com os pais presos. Verdade. Pais ou mães que cumprem pena em presídios têm a partir de agora reforçado o direito e a convivência com seus filhos. A lei foi aprovada pelo Congresso e recém-sancionada pela nossa presidente Dilma. Foi modificado o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A partir de agora é incluso lá que garante a visita periódica dos pais lá presos e tal. Os filhos têm autorização, mesmo sem autorização judicial, entendeu? E agora eu pergunto, Danilo, é legal essa convivência? Pode prejudicar em alguma coisa? Essa criança está passando por essa experiência? Acredito que depende de como você faz, né? Como você conduz todo esse processo. Se o pai, vamos supor que seja um pai que esteja preso, como ele lida com isso? Como a criança, o que é passado para a criança? Né? Tudo isso já vai dizer se será algo produtivo ou não.
A ideia de que a figura materna e paterna ela é muito importante, isso é claro para todos nós, mas depende de como ele vai lidar com isso lá também, né? O que ele passa para essa criança. O que ele vai passar para ela lá dentro. Exatamente. Como ele vai levar isso, né? Se ele conseguir passar isso de uma forma onde, olha como é bacana você estudar, você conseguir ter um convívio legal, andar com pessoas bacanas e tal, para você não vir aqui não é bacana. Então você tira algo produtivo dessa experiência e também passa para a criança. Você já teve algum caso desse lá? Já ouviu falar de alguma família? Não, isso não. É? Não, essa realidade não. Já tive conhecimento, mas na época que eu era professora e trabalhava na rede estadual. Entendi. Aí a realidade é um pouco diferente e tinha contato, sim, com crianças que os pais estavam presos, né? Mas eu não sei ao certo como que era, se a criança ia visitar ou não. Sim. Eu acho que nesse assunto ele é muito complexo, né? Porque eu acho que envolve vários fatores, né? É um lugar sadio para a criança estar, né, para ela poder conviver, o que ela vai ver lá dentro. Então, acho que são dois pontos e que tem que ser levado muito a sério, né? Entendi. É importante essa convivência com o pai ou com a mãe, mas o lugar é adequado para receber essa criança? Vai passar por todo um constrangimento, né, para poder entrar, até que ponto isso é saudável, né? E se não permite, a criança vai ficar sem ver o pai? Sem ver não o pai, sabe quanto então tempo vai ficar lá, muito né? difícil. E às vezes até o próprio pai, a pessoa que está presa não quer, né, que o filho passe por isso, o filho ou a filha, que passe por esse constrangimento, que tenha essa visão, né? Então acho que depende muito. Legal. Agora a gente vai ver uma matéria que a minha amiga Patrícia Staffa foi lá para as ruas, né, para conversar um pouquinho com os jovens, com os adultos, para saber a convivência de pais e filhos. Vamos ver? Eu sou a Patrícia e hoje eu vim para as ruas para saber sobre os maiores conflitos entre os adolescentes e os pais, para entender a cabeça deles e entender também a cabeça dos pais. Como que é a sua relação com seus pais? Sempre tranquilo, sem problemas. É uma relação bem tranquila, a gente conversa sobre tudo lá em casa. Minha relação com meus pais é ótima. Como que é a sua relação com seu filho adolescente? É uma relação boa, tá? A gente conversa muito, tem altos e baixos, né? É muito boa, a gente conversa bastante, eu levo ele nos lugares que ele quer. É uma idade complicada, você tem que estar sempre conversando, porque o mundo está aí para ensinar as coisas erradas. É tranquila, eu acho que até dentro de uma normalidade dessa diferença de idade. Deu pra ver que os pais também não facilitam muito, né? É com você, Eri. Legal, Paty, obrigado, viu, menina? Olha, nem sempre é legal o convívio, né? O confronto entre pais e filhos sempre existiu. Sempre o filho quer demais e o pai não deixa, né? E sempre o filho quer... Você estava falando da mentira, né? Mentira é uma coisa que não é legal, de jeito nenhum. Não, porque uma hora você pode não conseguir sustentar aquela mentira, então aí nós já estamos lidando com a confiança. Então se você mentiu antes, por que você não está mentindo agora? O que aconteceu? Então se você mentiu, eu também posso mentir, então eu também posso usar isso depois contra você. E aí? É passada a ideia de que é um reflexo, né? Então por isso a ideia de um diálogo saudável. E os limites? Eu fui numa festa e tal, limite de hora para voltar para casa. Né? É legal também, tem que ter, é bom ter. Precisa ter, né? Eu acho que, ainda mais se tratando numa faixa etária, até uns 15 anos, 16, 17, eu acho que ainda tem que seguir um pouco o que os pais determinam. Na verdade, acho que não é o filho que tem que determinar, não. Acho que o pai e a mãe tem que ter essa autoridade. Assim, pai, tô indo numa festa, me leva e me busca lá pelas 4 da manhã, tá bom. É assim que vocês queriam, né? E os pais, Mirella, eles têm que falar, Danilo, eles têm que falar de tudo com os filhos? Eu acho que tudo tem a hora certa para conversar e a idade certa para receber essa informação também. Que não adianta eu querer conversar um assunto com meu filho se ele não tem a maturidade para entender determinado assunto. Então eu tô falando sobre sexo com o pessoal lá. Tem uma idade certa para conversar, falar sobre isso? O pai tem que falar sobre isso? Ou isso é uma parte só da escola, é parte do pai, ou é em conjunto? Eu acho que é em conjunto. Eu acho que a escola tem, sim, o papel dela, né? A parte educativa,
porém, dentro de casa tem que ter esse diálogo. E acho que depende muito da maturidade do filho para poder ter esse diálogo aberto, né, e franco. Porque se ele não se o pai não passar isso em casa, essa informação, ele vai procurar na rua. E como que essa informação vai chegar para ele? Da melhor maneira possível. Como que ele vai aprender isso? Como que ele vai aprender? Então, aprender da maneira certa, não? Ali você tem a sensibilidade e, entre aspas, o controle sobre a informação. Então ele pergunta, você responde, às vezes pontualmente aquilo que ele quer saber. Mas realmente, se você não responde, ele busca na internet, ele procura para um amigo, que às vezes vai explicar de uma forma que aprendeu com alguém, mas aprendeu de onde veio essa informação, então será que é realmente aquilo? Então tem essa ideia de buscar. E o namoro? O namorado, a namorada, pode ir em casa, não pode ir em casa, a idade também, não, meu filho só vai namorar depois dos 30, né? Que é a idade mínima para começar a namorar, não é verdade? Para os pais é, né? Para os pais é, viu, gente? Vocês estão vendo. De mão dada. De mão dada, para dar a mão. Não é verdade? É legal também ter, né? Namorado dormir em casa. Relativo. Tá? Cada pai, da maneira como se sentir confortável. Né? Sabendo que a casa é um lugar que dá segurança, que tem a ideia de um controle. Agora, é necessário nesse momento? O que estamos ganhando com ele dormindo aqui nesse momento? Qual é o objetivo disso? É porque ficou muito tarde para ir embora? Ter isso também. Por isso que é legal o diálogo, né? E entre os dois. Né? Nós conversávamos sobre a ideia de que eu falo sim, você fala não, e discute na frente do adolescente ou na frente da criança. Não. Buscar também esse diálogo para todo mundo, para os três, né? Porque senão ele já sabe onde ele vai. Vou perguntar para a mãe, vou pedir para a mãe que com ela dá certo, ou com o pai. Você já arruma um atalho. Conhece, né? O pai e a mãe que tem. Então, a conversa. Roupa suja se lava na área de serviço, né? Tem que ser não perto dos filhos, não é verdade? Eu acho também que em relação a namoro, a gente tem que trazer os filhos para próximo, né? A família tem que estar, melhor estar próximo do que estar procurando um outro lugar. Legal. Porém, eu acho que tudo tem a idade certa, né? E tem o momento certo. E eu acho que tem que ter a maturidade para tudo. O namoro tá aí. A minha única preocupação é a criança que está nesse processo de desenvolvimento, entrando na adolescência, começar a pular a fase. Porque eu acho que isso vem acontecendo bastante. A gente vê meninas que são moças, né, querem se portar, se vestir como moças. Né? Então, está pulando uma fase. E a mesma coisa para o menino. Então, nós temos que nos preocupar nesse sentido, nesse a gente ponto. Tem que aproveitar essa fase. Vai tão pro cinema, boa, né? Vai tomar tem sorvete, amigos. vai passear. Como bancar, né? Como bancar toda essa posição, né? Aproveita para ficar em casa, assistir sessão da tarde. Olha só que gostoso, né? Agora quer ficar adulto antes da hora, não é mesmo? Antes da hora e pula a fase. Pula. E depois, agora não tem problema. Agora tá ótimo. Lá na frente, essa fase que pulou vai fazer falta. Aí nós vemos muitos adultos fazendo coisas de adolescente. Querem voltar no né? tempo. Querem gente, voltar. E aí já não dá certo. Quem vai fazer pergunta aí? Menino. Olá, meu nome é Gabriel, tenho 13 anos. E em relação ao diálogo, eu acho que muitas vezes o filho tem problema em se comunicar com o pai. Isso às vezes gera uma mentira e ele tem um problema e não consegue resolver porque ele não consegue se comunicar com o pai. E eu queria saber como o filho consegue, o que ele pode fazer para poder conseguir essa conversa, assim. Um desabafo, né? Isso mesmo. Então, Gabriel, geralmente isso acontece mesmo. Talvez a ideia seja abordar de uma forma diferente também. Às vezes isso ajuda. Num primeiro momento, antes, muitas vezes, se você fica um pouco nervoso, se acontece algo antes, busca formas alternativas, às vezes escrever algo. E a partir daquilo que você escreveu, depois ele vem conversar com você e você consegue desenvolver melhor aquilo. Então, às vezes tem formas e formas, um momento de falar sobre aquilo, mas tudo começa às vezes com os obstáculos, mas vocês vão construindo algo juntos também. E se ele estiver aberto, ou qualquer outra pessoa do seu convívio que tenha, não consigo conversar direito, às vezes dar o primeiro passo já ajuda bastante. Deixa eu só complementar. De repente, você também quer conversar, né, sobre alguma coisa com seu pai ou com a sua mãe, começa aquele tema que seja mais tranquilo, porque aí vocês vão criando um vínculo entre vocês de conversa, de confiança, então acaba sendo mais fácil. Em relação à mentira, eu costumo falar assim, que a verdade é sempre o melhor caminho.
por pior que seja, né? Porque a mentira ela acaba sendo descoberta. E aí quem descobre deixa de confiar em quem mentiu. E acaba muitas vezes tendo uma penalidade pelo ato errado e pela, né, mentira que foi colocada. E eu falo assim, por pior que seja, fale a verdade. Tá bom? Legal. Respondido? Legal. Gente, tá acabando o programa já, infelizmente, né? Mas acabou, que pena. Eu quero agradecer, Danilo, sua presença. Muito obrigado. Considerações finais, seus contatos, por favor. Primeiramente, agradecer. Muito obrigado pelo convite. Os contatos, Facebook tá lá um nome pequenininho, Danilo Roberto Almeida Alves. O telefone do consultório é 3019-6046. Me encontra. Obrigado. A Mirela também, obrigado. Mirela, contatos, considerações finais. Eu que agradeço, foi muito bom passar, né, esse período com vocês. Eu trabalho no Colégio Futura Geração, fica aqui no Urbanova. E então, se alguém depois quiser algum contato, é só ligar e a gente conversa. Tá bom? E agora, vocês também do Instituto São José, muito obrigado pela participação de vocês, Paulo. Quero agradecer também a você aí de casa por nos acompanhar em mais um programa. E se você também tem alguma sugestão ou quer conversar algum assunto com a gente, que nem o Gabriel, né, Gabriel? Pode mandar lá para a nossa página do facebook.com/TV Univap, curte nossas fotos, compartilha aí com seus amigos, manda sua sugestão de tema e a gente vai colocar aqui na pauta do programa, tá certo? Quero agradecer a você, um grande abraço, tchau, tchau, até a próxima!